E o mercado internacional de grãos monitora intensamente o clima no Corn Belt ou no meio oeste americano, haja vistas que é julho e julho é determinante para a produção norte-americana, principalmente quando a gente olha para a safra de milho. Segundo os últimos números do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, são 71% dos campos de milho em boas ou excelentes condições. Para a soja, o número é o mesmo, também 71%. Dessa forma, as condições de clima ou o fator clima vai ser determinante para a gente entender como os preços vão caminhar na Bolsa de Chicago daqui em diante, é claro, ao lado de outros fatores já conhecidos pelo mercado, como a demanda ou números do USDA que chegam nesta sexta-feira, dia 10 de julho. A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, começa agora um boletim exclusivo para a gente falar de clima lá nos Estados Unidos, no Corn Belt, e para nos fazer companhia, o Matheus Pereira, diretor de mercado, diretor da ARC Mercosul, já conosco nessa manhã de hoje. Matheus, muito bom dia para você, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos assistem. Mais uma vez aqui presente, tentando esclarecer um pouco sobre o que acontece nos Estados Unidos, né? Nós que temos essa presença física nos Estados Unidos, sediados em Chicago. Estamos sempre lá no campo, né, fazendo tour de safra. Como vocês bem sabem, como a gente traz aqui já em primeira mão através de você, Carla. Mas vamos lá, tomara que a gente possa agregar hoje. Com certeza vamos agregar. Matheus, a primeira coisa, você falou de esclarecimentos, né? E eles são realmente necessários porque nesse momento há uma divergência entre os principais modelos climáticos que são acompanhados pelo mercado, né? O mercado não acompanha um só modelo. Ele tem alguns modelos ali em que ele se pauta e esses modelos estão divergindo um pouquinho agora, não é isso? Exato. Vamos lá, né, Carla? Primeiramente, por que da existência de vários modelos climáticos? Porque a meteorologia, infelizmente, ela está longe de ser uma ciência exata. A gente não tem confirmações concretas do que aconteceria no clima amanhã, ou mesmo hoje à tarde, quem dirá daqui 15, 6 meses. Então, tudo que se vem hoje sobre clima são estimativas, não há dados precisos ainda. A gente, com toda certeza, algumas décadas talvez, toda a tecnologia envolvida, ciência, a gente consiga chegar em algo mais assertivo. Mas existem hoje 3 principais modelos climáticos, aonde todo o mercado observa, aqueles que possuem, dentre taxas de erro, aqueles que possuem maior assertividade, que são eles o GFS, também conhecido como americano, o SEMWF, também conhecido como europeu, ou CAN, C-A-N, que é conhecido também como canadense. Esses 3 modelos são os mais observados por todo o mercado, né? Não só aqui no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos em principal. E são eles que ditam o movimento dos preços em Chicago quando a gente vive em pleno mercado climático, que é o que a gente está presenciando por agora. Aonde, Carla? Nos Estados Unidos, a safra norte-americana se torna mais sensível às variações do clima. Que qualquer produtor rural, qualquer estudante de agronomia, enfim, qualquer profissional agrícola que esteja envolvido diretamente com o campo, sabe muito bem que as culturas em campo, quando entram num processo de transição de estágios vegetativos para reprodutivos, elas se tornam mais sensíveis às variabilidades do clima. É o que a gente vive agora. A grande maioria da safra norte-americana, tanto para a soja quanto para o milho, está num processo transitório de vegetativos para reprodutivos. Então, qualquer intempérie climática ou regularidade climática interfere diretamente na oferta final ou na produtividade esperada, Carla. E, Matheus, é interessante a gente observar isso porque nesse ano nós plantamos nos Estados Unidos com uma velocidade muito forte, né, muito acelerada, dadas as boas condições de clima, e agora a gente tem um grande percentual da lavoura, uma grande área da safra americana num mesmo estágio. E isso também aumenta a preocupação se a gente olha para potenciais riscos, não? Exato. O progresso de plantio nos Estados Unidos ele foi recorde quando comparado quando a gente leva em consideração a área semeada. A gente teve, em termos percentuais, ritmo de plantio nos Estados Unidos semelhante ao que a gente viveu em 2020, mas nunca tivemos uma área tão grande sendo plantada a um ritmo tão acelerado. Então, a gente pode determinar que essa foi a safra
mais rápida plantada nos Estados Unidos para a soja do milho da história do país. Não só isso, Carla, por que começou tão bem, né? Por que o ritmo foi tão bem? Porque o clima foi extremamente favorável. A gente estava lá, a gente está rodando, a gente roda quinzenalmente os campos do Cinturão Agrícola, né? A gente visita estados diferentes todos a cada 15 dias, né? A gente já foi em Illinois, já fomos em Indiana, já fomos em Iowa somente esse ano. Mas todos os anos a gente roda todo o cinturão. Então, desde o começo a gente percebia lá, já visualmente, que a safra estava se desenvolvendo bem. Havia problemas? Havia problemas. Continua havendo problemas? Continua havendo problemas, cara. A gente não pode também generalizar os Estados Unidos, um país com dimensões continentais, assim como no Brasil, onde é muito difícil a gente ter um clima hegemônico, né? Um clima regular para toda a nação. Então, há regiões pontuais ali, centro, sul de Illinois, sul, extremo sul de Iowa, o lado oeste de Indiana, sofrem com problemas de estiagem que deixaram presentes, deixaram visíveis o estresse na cultura. Então, a gente não pode também generalizar de uma forma ampla, né, que os Estados Unidos como um todo segue bem, mas há problemas pontuais que não são significantes ao mercado no atual momento. Matheus, a gente não tem esses problemas ainda, mas olhando para as previsões, a gente tem já alguma ameaça ou alguma condição que traga mais preocupação para a safra 2020-21 dos Estados Unidos, seja soja ou milho? Sim, Carla. Como eu te disse, os problemas existem pequenos, pontuais, sim, irrelevantes no atual momento. O que acontece, o que aconteceu bastante essa semana? Os modelos entraram em grande variabilidade, né? Aqueles europeu, americano, canadense, assim como eu citei no começo da entrevista, entraram em grande discordância. Esses modelos, de vez em quando, eles entram em convergência, né? O que é convergência? Quando os modelos dizem a mesma coisa. Se os três, as referências, os três principais estão dizendo a mesma coisa, quer dizer que a taxa de assertividade aumenta consideravelmente. Não só estavam convergentes, né, congruentes, enfim, similares, mas também traziam, até uns 15 dias atrás, um padrão extremamente regular para todos os Estados Unidos. Passado algumas semanas, a gente teve, então, o início de uma variabilidade maior. Os modelos começaram a se destoar, um trazendo chuvas para Illinois, o outro não trazendo essas chuvas, um começou a trazer o oferecimento de uma massa de ar quente que iria impedir a chegada regular de chuva sobre o cinturão. Enfim, foi começando a criar alguma preocupação. E nessa semana, Carla, a gente teve a confirmação, né, pelo menos os modelos climáticos começaram a trazer novamente uma semelhança, né, entre as leituras, onde o americano, europeu e canadense traziam a formação de uma massa de ar quente de alta pressão sobre o centro-sul dos Estados Unidos, o que impediria a chegada de chuvas sobre ali a região de Iowa, região de Missouri, Illinois, o delta também do Mississippi, né, que vai Louisiana, Kentucky, enfim, acabei me perdendo aqui. Mas o que aconteceu essa semana foi que esses modelos começaram a trazer essa possibilidade de uma preocupação, que de fato continua sendo confirmada. Tá. Essa massa de ar quente é esperada, Carla, para chegar agora na segunda metade do mês de julho. Tá. E essa massa de ar quente, ela tem um período já de duração que já dá para a gente entender qual será, e se mantendo ou se confirmando, a gente entende já qual vai ser o impacto disso nos campos de soja e de milho lá no meio oeste, Matheus? Tem sim, Carla. A gente estava até fazendo um teste, né? Eu quero mostrar alguns mapinhas para vocês. Por favor. Deixa eu ir já me organizando aqui. Vou virar minha webcam para o meu computador, bem rapidinho. Não se preocupe. Olha só. Deixa eu jogar as telas aqui. Aproximada para aumentar. Você tem que trabalhar com pouca informação, né, Matheus, ali? Olha só o tanto de coisa, cara. É tela aqui, é tela embaixo, é tela em cima. Mas aqui. É por isso a informação de qualidade, né, meu parceiro?
Exatamente. É sempre bem atento a isso. Mas olha só, vamos lá. Aqui é o mapa americano, né, ou GFS, para as leituras dos próximos 5 dias. A gente percebe, pessoal, eu vou até pegar com a canetinha aqui, que há uma diferença, principalmente aqui, né, nessa região, ao centro-norte do cinturão agrícola. O cinturão agrícola a gente cobre toda essa área, né, essa maior área. Agora, partindo aqui da metade de Illinois, metade Indiana, sul de Iowa para o norte, a gente há extrema diferença, né, variabilidade entre os modelos. Então, vamos lá, de 1 a 5 dias, entre 10 de julho a 15 de julho, modelo americano. Se a gente muda o mesmo período para o modelo europeu, SEM, veja como muda as precipitações, principalmente por aqui em Indiana, aqui no estado de Iowa. Há uma cobertura maior de chuvas em Iowa, né, que é um estado extremamente importante, né, o maior produtor de milho do mundo. Então, há uma diferença bem significante já nesses próximos 5 dias. A gente vai usar principalmente americano e europeu, não vou entrar tanto no canadense. O canadense, a gente usa ele como modelo tira-teima, né, só para a gente ver qual ele está conversando melhor. Mas se a gente adentra já o período de 15 a 20 de julho para o modelo SEM, europeu, já entrando nessa segunda metade do mês, né, a gente então tem aqui, pessoal, onde eu estava falando, centro-sul de todos os Estados Unidos, a gente tem a formação de uma massa de ar quente que começa a impedir a regularidade das chuvas sobre o cinturão agrícola. O que a gente tem mostrado de preocupação é que, se a gente muda o modelo e transforma ele para o americano, há essa mesma massa de ar quente de alta pressão que se forma sobre o centro-sul do país, o que impediria a regularidade das chuvas sobre todo o cinturão agrícola. Então, há essa convergência, essa semelhança entre os modelos diante do período que ela se forma, que seria já o comecinho da segunda metade, entre 15 a 20 do mês de julho. E isso acontecendo, né, Matheus, num momento, como você falou, de transição dessas lavouras, dos estágios vegetativos para os reprodutivos, o impacto disso é muito maior, certo? Exatamente. E, olha, perceba o tanto que essa massa de ar quente, ela interfere realmente sobre o padrão, né, sobre as leituras. Tanto é que os mapas de 20 a 25 de julho, né, que é o período mais extenso que esses mapas vão, nas previsões de totais pluviométricos projetados, a gente tem, então, do dia 20 ao dia 25 de julho, né, o período de 11 a 15 dias a partir de agora, o modelo GFS, modelo americano. A gente tem, então, a permanência ali de chuvas regulares sobre Illinois. Infelizmente, olha só, Iowa ainda, um estado extremamente importante, né, juntamente com Missouri também, Arkansas, né, o centro-oeste aqui do estado de Illinois, ainda permanece ali com chuvas um pouco abaixo da média, né, chuvas ali entre 13 a 19 milímetros para 5 dias acumulados, o que não são chuvas satisfatórias para o atual período. Agora, modelo americano. Olha o tanto que muda quando a gente coloca o modelo europeu. Toda aquela massa de chuvas que estavam aqui sobre Illinois, Indiana, Ohio, sobre Michigan aqui também, que também é um estado com a sua relevância na produção de milho e soja, essas chuvas simplesmente desaparecem, cara. Caramba! Então, o que a gente mostra principalmente é que a variabilidade, a diferença entre os modelos voltou. E, infelizmente, ela voltou para um cenário ruim para as condições de lavouras nos Estados Unidos. Ou seja, Matheus, em resumo, o que nós temos de 15 a 20, para o período de 15 a 20 de julho, que inclusive já é na semana que vem, começa na semana que vem, nós temos, portanto, uma convergência dos modelos europeu e americano para essa massa de ar quente, certo? Sobre principalmente o centro-sul dos Estados Unidos e que impede a regularidade das chuvas em todo o cinturão agrícola. E a partir de 20 a 25, aí volta a divergência, portanto, dos mapas, o modelo europeu mostrando menos chuvas do que o americano. E aí a gente vai ter que esperar o passar dos dias para ver a atualização desses modelos, para entender realmente como será essa reta final de julho, portanto. Exato. Mas não só isso, Carla, só de
existir essa diferença, né, entre os modelos, e os modelos, querendo ou não, trouxeram essa convergência, essa semelhança da expansão, né, da criação, da chegada dessa massa de ar quente de alta pressão, só de existir já esses pontos já gera ansiedade no mercado. Tá. O que eu quero dizer com isso? A ansiedade dessa vez não é por um cenário benéfico aos Estados Unidos. Nós esperamos aqui da RC que as condições de lavouras dos Estados Unidos entrem em contração, né, reduzam aí nessas próximas semanas, principalmente nesse boletim da próxima segunda-feira. A gente já estima ali que de 1 a 3% das condições boas ou excelentes, tanto para a soja quanto para milho, sejam reduzidas no boletim da próxima segunda-feira nos Estados Unidos, né? O boletim do USDA, que faz todo o acompanhamento, ele chama de crop progress, né? Do progresso da safra, onde Sim. traz não só a condição, mas também o estágio fenológico que se encontra tanto a soja quanto o milho, o algodão, o trigo, lá em solo norte-americano. Então a gente já espera, diante de um cenário que há diferença nos modelos climáticos, só que as diferenças ainda convergem para um cenário pouco benéfico, né, ou até prejudicial para as culturas em campo, que são sensíveis, como a gente já falou no comecinho, estão em período de transição e precisariam, para garantir um teto produtivo, garantir uma produtividade saudável, precisariam, de fato, de condições mais ideais, né? Condições de chuvas regulares, temperaturas medianas. Tá. Matheus, essa ansiedade no mercado, ela vai resultar em variações aí consideráveis, intensas para o mercado, ou essa ansiedade mantém o mercado caminhando ali de forma bastante lateral, sem grande movimentação muito mais profunda, justamente por ter muita incerteza em torno da safra? Não, Carla, de acordo com que esses mapas forem se confirmando, né, trazendo de fato a chegada de um padrão ruim para os Estados Unidos, a gente acredita que a especulação vai colocar altas expressivas tanto para a soja quanto para o milho em Chicago. Mas isso, a gente está falando hoje também, né, que é um dia delicado, sexta-feira, a gente tem publicação do boletim do ASD, né, que é a oferta e demanda mundial do USDA, tem atualização hoje, aonde a gente espera ali um cenário baixista para milho, altista para milho, baixista para soja, né, devido aos cortes de área que teve no milho, aumento de área que teve na soja, enfim. Mas passado aí hoje, né, sexta-feira, esse dia mais delicado, com a publicação do novo relatório do USDA, das estimativas globais, a gente tem na próxima semana o mercado novamente olhando puramente para as condições de lavoura, desenvolvimento, potencial de oferta nos Estados Unidos. Nós acreditamos que os mapas justificarão altas, tanto para a soja quanto para o milho, na próxima semana, baseado na expectativa da quebra de produtividade não significativa. A grande maioria da safra norte-americana foi razoável. Para a gente ter quebras significativas para os Estados Unidos, a gente vai precisar, de fato, uma catástrofe climática. Ainda não existe elas no mapas. Existe apenas preocupações no atual momento. Matheus, para a gente concluir, como é que você vê essa chegada dos novos números do USDA hoje? Eles ainda não refletem, certamente, toda essa preocupação né, inicial com o clima nos Estados Unidos, né? A gente deve ver principalmente o efeito dessa redução no índice de lavouras boas ou excelentes, tanto para milho quanto para soja, nos próximos relatórios mensais de oferta e demanda, né? Exato. Existe toda uma metodologia por trás dos relatórios, Carlos, que às vezes quem está nos assistindo não conhece a metodologia, acha que a gente está falando que, acredito em novas altas em Chicago, aí o relatório sai hoje e põe novas baixas, principalmente na soja, que é a nossa expectativa. Mas por que isso acontece? A metodologia feita para confeccionar o relatório de hoje, que vai ser publicado hoje, foram análises feitas há 30 dias atrás, há 25 dias atrás, aonde ainda existiam condições favoráveis, né? A safra se desenvolvia bem. A gente espera até que a gente possa ver aumentos de produtividade hoje, tanto para a soja quanto para o milho, porque quando o relatório foi elaborado, né, ele entrou em research, né, em pesquisa, a mesa de analistas do USDA entrou para fazer as conversas, decidir quais seriam os números.
o cenário ainda era muito diferente do que a gente vive hoje. Certo. E o USDA sempre tem um tom muito conservador, né? Ele não olha para o futuro, ele gosta de ver o que está acontecendo no presente e o que aconteceu no passado. Acreditamos que, vendo atualmente, olhando para o passado, a safra norte-americana é boa. A gente está falando aqui de potenciais altos em Chicago por conta de preocupações que poderão vir na próxima semana. E é importante a gente reforçar, né, Matheus? Ainda não há nenhuma grande catástrofe, não se espera uma quebra na nova safra norte-americana, tanto para soja quanto para milho. Como você falou, a gente pode até ter um recuo importante no número da produção de milho dessa safra, mas a gente também já sabia que isso ia acontecer em decorrência da área que foi estimada em 30 de junho, né? Exato. A surpresa seria para esse relatório, né, cara? Porque ninguém sabe. De fato, o que a gente pode trazer são estimativas que vem no relatório. O relatório ele é feito de uma maneira bem sigilosa, né? Teve problemas no passado de vazamento? Teve. Só que esses problemas foram punidos, aqueles que vazaram números antes mesmo de serem publicados. Mas a gente acredita, sim, na índole do que é publicado. Eles tentam fazer o melhor possível com os recursos que têm. Mas, Carla, o que pode ser uma surpresa para o relatório de hoje, que todo o mercado espera, de fato, uma redução da produção total dos Estados Unidos, que era estimada, para ter noção, em 406 milhões de toneladas, maior safra dos Estados Unidos já estimada na história do país. 4 safras brasileiras de milho em apenas um ano nos Estados Unidos. Um ano não, em apenas 6 meses, 7 meses de safra nos Estados Unidos. Então, é esperado esses cortes de produção total, que já estavam em níveis absurdos, por conta de um corte de área. O USDA, a dia 30 de junho agora, teve o relatório do NES, né, que é a agência de estatística dentro do USDA, onde cortou apenas a área em 2 milhões de hectares. Um corte expressivo, significante, e que esperamos agora que no relatório de hoje, que atualiza produtividade, produção, somado ao que já foi cortado de área, esperamos então um corte de produção. A surpresinha do relatório poderia, Carla, ser um aumento de produtividade que compensaria o corte de área. Sim. Se de fato houvermos aí 5, 6% de aumento de produtividade, o que é possível, o que compensaria o corte de área total, infelizmente, a gente teria então um relatório extremamente pessimista para as cotações do milho em Chicago. Tá certo. Bom, a gente vai acompanhar, lembrando que esses números, né, Matheus, saem às 13 horas, horário de Brasília, e não só aqui no Notícias Agrícolas, mas o pessoal da RC Mercosul também já está preparado aí para receber essas informações. Matheus, agora sim, para a gente finalizar de verdade, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal do Boletim Chicago Diário, que estreou essa semana, e que é um boletim gratuito, o pessoal pode receber informações, e lembrando que esse vai ser um boletim bússola, né, para um contrato novo que chega aí, uma novidade que chega de alternativa de comercialização para mercado futuro para os produtores brasileiros. Confere? Exatamente. Então, introduzindo toda a história, a B3 e a CME Group, né, a CME que é a dona da CBOT, a Bolsa de Chicago, desenharam um produto, né, um novo contrato para travas de soja, né, o hedging da soja, operações financeiras da soja com a base Santos. O que é isso? O produtor rural no Brasil ele poderá, então, finalmente, se caso esse novo contrato realmente ganhar tração, ele poderá finalmente fazer travas futuras da sua soja aqui no Brasil com a referência Porto Santos. Ele poderá, então, finalmente migrar daquele hedge em Chicago e fazer um hedge puro direto aqui no Brasil. A RC Mercosul entrou nessa parceria a pedido, a convite da CME Group, que nos estão patrocinando para a gente criar um relatório, onde a gente vai falar. Inicialmente, a gente está fazendo só a introdução desse relatório, né, falando sobre o mercado no geral, falando como que funciona, trazendo algumas curiosidades do mercado, mas já preparando o solo para falar sobre as especificações do contrato, volume, enfim, como será operado, o momento certo de fazer a trava desse contrato para produtores rurais. Esse relatório é chamado de Chicago Diário, que ele é produzido pela nossa equipe em Chicago, traduzido para o português, a gente coloca ele aqui em língua nativa, é gratuito para quem quer assinar, seja você produtor rural, estudante do agro, cerealista, comerciante, originador,
trade, enfim, qualquer pessoa pode assinar esse relatório, uma vez que ele já está sendo patrocinado pela CME, junto com toda a expertise do Grupo RC. Para assinar o relatório, só precisa de alguns dados, né? Escolher como você quer receber esse relatório. Você pode receber via WhatsApp, via Telegram, via e-mail. É só acessar o nosso site, chamado www.arcmercosul.com/Chicago-diário, tudo sem acento. Você entrando lá, cadastrando, você já recebe hoje mesmo. O relatório é publicado após o fechamento da Bolsa Chicago. Ele sai ali por volta das 5h30, 6 horas, horário Brasília. É gratuito, você não paga nada por assinar e com certeza é um conteúdo que vai lhe agregar bastante, vai lhe introduzir a esse mercado de futuros. Sabe? Se você já é uma pessoa que já bem antenada sobre como funciona o mercado de futuros, mercado de opções, contratos Chicago, hedging, tudo bem, não tem problema. O relatório lá também vai cobrir a constância, né? A manutenção da informação sobre esse tipo de operação. Sem contar que informação boa, informação compartilhada, ainda mais quando se trata de informação responsável de qualidade, certo? Exatamente. E só lembrando o último detalhe, Carla. Claro. A pessoa que se cadastra para receber esse relatório, ao passar do tempo, né, quando a gente for já habilitado a publicar as especificações do contrato, que a gente já sabe, só que infelizmente por burocracia a gente não pode soltar, quando a gente já souber as especificações de como o contrato será, quais serão as dimensões, e essas pessoas que estarão cadastradas serão as primeiras a saber como tudo funciona. A gente vai também criar vídeos educacionais, né, com a nossa equipe aqui no Brasil, com a nossa equipe lá em Chicago, com a nossa equipe lá em Genebra, que fala tão bem sobre o mercado de cereais, mas esses vídeos serão publicados lá também, de maneira gratuita, para educar as pessoas, para mostrar às pessoas sobre como esses contratos funcionam, enfim, fazer toda a parte introdutória desse novo contrato, Base Santos para operações soja. Tá certo, maravilha. Pessoal que está nos acompanhando, eu vou deixar disponível esse link depois, junto da entrevista do Matheus, para que você tenha essa facilidade, então, de migrar depois das informações dele aqui no Notícias Agrícolas para esse cadastro e você poder receber, portanto, o Boletim Chicago Diário gratuitamente no seu WhatsApp ou no seu Telegram para ter mais informações ainda e tomar boas decisões. Matheus, muito obrigada pela sua companhia, pelas informações que você compartilhou conosco nessa manhã de sexta-feira, principalmente com mais importância ainda para a gente esperar pelos novos números do USDA que saem nessa tarde de hoje. Obrigada, bom trabalho para você e bom final de semana. Perfeito, Carlos. Um grande abraço a ti, um grande abraço a todos que nos assistem. Muito bom sempre estar aqui contigo, passando um pouco do nosso conhecimento, da nossa visão sobre o mercado agrícola. Muito obrigada. Um abraço para você, para toda a equipe da RC Mercosul e até a próxima. Às ordens. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, conosco, portanto, Matheus Pereira, diretor da RC Mercosul, nesta manhã de sexta-feira. E como durante a entrevista, se você está chegando agora, depois recupere essa entrevista na íntegra, mas em suma o que temos? Nenhuma catástrofe prevista para a nova safra dos Estados Unidos até este momento. O que preocupa nas previsões climáticas até agora é uma massa de ar seco e quente que deve se formar e deve começar a atuar a partir do dia 15 de julho, então já na próxima semana. E ela deve durar de pelo menos de 15 a 20 de julho. E isso é um fator de convergência nos principais modelos climáticos, europeu e americano. Então, os dois mostram isso nesse momento e isso, como explicou o Matheus, causa bastante ansiedade no mercado, causa bastante especulação. Haja vistas que nós temos aí um grande percentual da área plantada nos Estados Unidos no mesmo momento. O plantio aconteceu muito rapidamente esse ano, por conta de boas condições climáticas e também depois da memória terrível da safra 2019-20, quando o produtor americano não conseguia plantar em função de adversidades climáticas muito severas. Então, a gente tem uma grande extensão da safra 2021 dos Estados Unidos num mesmo estágio e problemas poderiam causar, então, efeitos generalizados. Mas essa é uma preocupação, então, que se dá entre 15 e 20 de julho, essa massa de ar quente, e dessa forma a gente vai monitorar essa situação. A partir do dia 20 ao dia 25, aí sim
os mapas voltam a divergir e o europeu mostra menos chuvas do que os americanos. Isso é outro fator de ansiedade para o mercado. Agora, não se esperam nem altas muito intensas, nem baixas muito expressivas, justamente porque a gente precisa esperar o comportamento das atualizações das condições climáticas lá no Corn Belt. É isso que a gente vai fazer. E tudo isso aliado aos outros fatores que o mercado já conhece, entre eles o novo boletim mensal de oferta e demanda, que o USDA divulga nesta sexta-feira, às 13 horas, horário de Brasília. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem previsão do tempo para o Brasil. É um instante só, a gente volta já.